mas ok. Pensando que o Twitter é uma plataforma, os outros sites você consegue, né, utilizar. Agora, se bloquear uma operadora que fornece internet, principalmente para populações remotas, eu queria que o Ayub e o Durso fizessem essa análise de qual a possibilidade, o quão impactante poderia ser chegar a esse ponto. É severamente Pode, impactante. Diga, Dulce. pode falar, à vontade. Eu vejo como severamente impactante, tanto que o debate que existe no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é de talvez elevar a internet como um serviço essencial, de alguns debates sobre levar isso como um direito humano, acesso à rede. A própria Anatel tem metas de universalização, existe um tributo específico que forma um fundo para garantir que todo mundo tenha acesso a telecomunicações e internet por tabela. Então seria na contramão de todo o esforço. A gente quer conectar todo mundo, inclusive há um interesse do poder público, investimento público de receita de impostos para poder universalizar o acesso. A gente vai excluir justamente aqueles que estão mais periféricos, aqueles que não têm uma segunda opção, né? Regiões remotas, regiões rurais, embarcações também, a navegação por cabotagem se manifestou falando que teria suas operações atrapalhadas e até as Forças Armadas, que a gente ficou surpreendido com essa informação. Também não esperava que as nossas Forças Armadas fossem Eu vou querer destrinchar isso utilizar mais isso. pra frente. Então, ou seja, seria um retrocesso grande e aí vem aquela discussão. Mas existem outras empresas de satélite. Existem há muitos anos. Até a Embratel, enquanto ela era estatal, fazia emissão de satélite, tinha uma divisão dela de satélites. Então, o acesso satelital não é uma novidade que a Starlink inventou no Brasil. Existiam pelo menos 3 operadoras que ofereciam esse tipo de serviço. Mas a Starlink faz isso com um preço muito menor, uma diferença menos da metade do que a concorrência, e com planos de maior velocidade e maior estabilidade. Então a Starlink foi um salto muito grande. Da mesma forma como na internet por cabo a gente saiu do dial-up e foi para a banda larga, talvez um salto dessa grandeza de custo e de velocidade quando a Starlink entrou para poder competir nesse mercado. Tanto que para você ver como a empresa tem uma oferta muito diferenciada. Na região norte do Brasil, os números da Anatel que eu chequei, a Starlink, dentro dos links de satélite, tem 98% do mercado. Ou seja, as outras empresas que provinham concorrentes da mesma categoria, não estou comparando o cabo com o satélite. Do ramo satelital, ela em menos de 2, 3 anos fez uma avalanche no mercado e levou 98% da fatia do mercado para quem não tinha o acesso por cabo. Então, vai ser um prejuízo, inclusive até para o poder público, que é sim usuário dessa infraestrutura, e alguns grupos se manifestaram diante desse bloqueio. Sim. Possível bloqueio, né? Não chegou a acontecer. Não chegou. Durso, você quer comentar esse ponto? Banir. Bom, qualquer impacto judicial na Starlink, nessa história, seria complicadíssimo, porque nós estamos falando de uma entrega de internet de maneira muito democrática. Só para ter uma ideia, para a Starlink entregar a internet como entrega, eles precisam de 6 mil satélites lá, que foram inclusive lançados graças à SpaceX. É muito interessante como a Elon Musk usa uma empresa para ajudar a outra, tal. Isso é ótimo. Aqui no Brasil está sendo o contrário, né? Uma empresa está prejudicando a outra, isso é péssimo. Então, a Starlink não tinha realmente absolutamente nada a ver com essa história, e o seu, a sua entrada nesse processo todo se deu de uma maneira injusta, que seria o bloqueio. Mas a partir do momento em que a Starlink também estava indo para um caminho complicado, de falar, não vou cumprir, não vou banir o X, nós estávamos começando a correr o risco dela realmente parar de funcionar também no Brasil. E como isso seria? A Anatel já havia dito que ia instaurar um procedimento administrativo, e que se a X batesse o pé e falasse, perdão, a Starlink batesse o pé e falasse, nós não vamos bloquear o X, eles poderiam ser punidos pela Anatel com a cassação da autorização de funcionar no Brasil. E aí nós não teríamos mais também a Starlink no país por uma decisão administrativa da Anatel, que seria muito ruim também. Então, ainda bem, graças a Deus, que a Starlink vai aí bloquear o X, e as pessoas têm até os VPNs aí, então não é algo tão impactante, diferente, aí bem disse o Ayub, do que você tirar a Starlink. Aí você está realmente impedindo o acesso da internet para povos que não têm internet a cabo, e até a internet via satélite não funcionava bem com a velocidade que a Starlink. Por isso que ela é diferente, por isso que ela é a melhor nesse ramo aqui no Brasil, porque ela tem velocidade quase de internet cabeada, com um acesso muito bom, com uma estabilidade ótima. Então ela precisa funcionar aqui, e tomara que seja cada vez menos envolvida nessa história de X, Elon Musk e Supremo.